Em menos de um ano, o Cloud Code se tornou uma das ferramentas mais amadas pelos desenvolvedores ao redor de todo mundo. E eu confesso para você que eu não vivo mais sem utilizar o Cloud Code no meu dia a dia de desenvolvimento. Então, nesse vídeo, eu vou te compartilhar os principais conceitos que você precisa saber sobre o Cloud Code e os principais comandos que vão te ajudar a tirar a melhor eficiência dessa ferramenta e você já sair desse vídeo utilizando o Claudinho para te ajudar a programar. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, a primeira etapa aqui do nosso tutorial vai ser instalar o Cloud Code na nossa máquina. Para você fazer isso, você vai pegar o comando direto da documentação do Cloud Code. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pinado exatamente o link da documentação oficial. E aí aqui a gente consegue selecionar qual que é o nosso sistema operacional, se a gente está aqui no Mac, né, ou Linux, ou se a gente vai instalar no Windows. E aí aqui no Windows a gente tem duas opções, né, de instalação, que é via PowerShell ou via terminal, né, via CMD. No meu caso, eu tô no Mac, então eu copiaria esse comando aqui e aí eu vou abrir o meu terminal no Mac, rodo esse comando para iniciar a instalação. Ou para quem for usuário de Mac também e tiver o Homebrew instalado, vocês podem instalar via Homebrew. Aí é só fazer aqui o brew install para fazer a instalação do Cloud Code. Eu vou colar aqui no meu terminal e vou dar o Enter, mas vocês vão ver que ele vai mostrar que o Cloud Code já está instalado porque eu já tenho ele aqui na minha máquina. Mas mesmo assim eu vou deixar ele fazer a instalação. Ele tá mostrando aqui que eu tô com um Formula Outdated, e aí, então ele já iniciou aqui a instalação do pacote do Cloud Code. Pronto, ele finalizou aqui a instalação, a gente já consegue ver aqui, ó, que Cloud Code was successfully installed. E pra gente confirmar se o Cloud realmente foi instalado, eu recomendo fazer o seguinte: fecha o terminal, no caso de quem é usuário do Mac, vai ter que dar aqui o Command Q para realmente fechar, para reiniciar o terminal. Abre um novo terminal, poderia ter usado só o Command T para abrir um novo mesmo. E eu vou digitar aqui Claude. Quando vocês digitarem Claude, ele vai ter que iniciar a interface aqui do Claude no terminal. No meu caso, eu sei que já é o Claude porque ele já tá pedindo acesso à minha pasta, né? A minha workspace aqui de /users/Fernanda. E eu vou colocar aqui Yes, I trust this folder. E então ele já abre aqui o bonequinho do Claude. É dessa maneira que a gente tem certeza que tá instalado, ou a gente pode fazer também. Deixa eu fechar aqui, eu já vou ensinar vocês como fechar, né? É /exit, a gente fecha aqui o Claudinho e volta pro terminal normal. A gente pode fazer também Cloud -- version, e então a gente vai ver aqui qual a versão do Cloud Code que tá instalado. Beleza, com o Cloud Code instalado, agora vocês vão precisar fazer o login no Cloud de vocês. Então quando vocês digitarem Claude, se ele não pedir para fazer o login automaticamente, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão digitar /login e aí ele já vai perguntar aqui, ó, como que você quer logar, né? Se você quer usar uma third party platform, então se vocês têm alguma assinatura de Amazon Bedrock, Microsoft e tal, ou se vocês vão usar o console da Anthropic para usar via API usage, né? E aí o billing vai ser via API, que aí é diferente, ou através de uma assinatura do Claude, né? Que é o mais normal. Vou colocar aqui Account with Subscription. Quando eu dou o Enter aqui, ele já abre a página para fazer o login. No meu caso, eu já tô logada em outra conta, né? Não é nesse meu Google aqui. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Eu tenho outro perfil meu aqui, que é do Fernanda Yusipora. Aí aqui sim é onde tá vivendo a minha conta do Claude. E aí, se ele não abrir automaticamente o browser pra mim, ele já joga aqui o link, né? Pra eu fazer a autenticação. Então eu copio o link, colo aqui. Aí agora sim ele vai abrir minha conta do Claude e vai pedir pra autorizar. Aí eu autorizo, beleza. Aqui ele saiu o meu códigozinho, né? Vai estar borrado pra vocês não vão tá vendo. Vou colar o código aqui. Colei e dou um Enter. Por que eu fiz isso de colar o código e tudo mais? Porque eu fiz essa autenticação via URL. E pronto, login com sucesso, funcionou, agora eu já posso começar a usar o Cloud Code. E aí uma última coisa, antes da gente passar para o primeiro tópico técnico aqui, é que só vai conseguir usar o Cloud Code na sua máquina, certo? Quem tiver uma assinatura do Claude do plano Pro para cima, tá? Usuários free não têm acesso ao Cloud Code, ó. Isso aqui é a documentação oficial do Cloud Code, tô na página de pricing, tá vendo? E quem tá no plano free não consegue usar o Cloud Code, então é só plano Pro para cima. Inclusive, quando a gente tá fazendo ali o login, ele até mostrou pra gente. Mas é isso, fizemos o login, agora vamos começar. Opa, a câmera quase caiu aqui. Mas antes da gente continuar, pra quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe que ano passado eu me demiti do Mercado Livre e comecei a focar 100% na minha empresa. Só que a dura realidade que a gente descobre quando a gente começa a empreender é que programar é 10% do trabalho que a gente vai precisar fazer. Pra quem é PJ já tá ligado, a gente precisa emitir nota, pagar imposto, cobrar os clientes, cobrar contrato e tudo é você que tem que fazer. E aí uma coisa que tem nos ajudado muito recentemente aqui na Pora
foi a contabilidade da conta dev, porque a gente precisava de velocidade no dia a dia por conta da natureza da operação que a gente estava fazendo, e eles oferecem no plano da contabilidade uma plataforma com automação bem completa que já ajuda a resolver várias coisas relacionadas à nota fiscal e também a parte de pagar impostos que a gente precisa no dia a dia. E aí só essa solução já destravou muito tempo pra gente. Mas o melhor é que se a gente precisar tirar alguma dúvida extra, a gente tem contato direto no WhatsApp com eles, sem chatbot, sem fila, sem nenhum estresse, e aí a gente já consegue conversar ali e esclarecer todas as dúvidas, eles respondem super rápido. Então, para finalizar, para você que está assistindo esse vídeo no mês de junho e está procurando uma contabilidade, eles estão oferecendo 4 meses gratuitos para quem assinar o plano anual. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, recomendo pra caramba, e agora bora voltar pro Claudinho. Então a primeira coisa que a gente vai aprender aqui sobre o Cloud Code é a hierarquia das configurações, tá? Isso vai ser bem importante porque tudo que a gente for fazer a partir daqui, que a gente for configurar nele, vai respeitar essa hierarquia. Então o que isso significa? Que existem certas configurações que a gente pode aplicar no nosso Cloud Code que respeitam hierarquia de escopo. Quais são essas hierarquias? A gente tem 3. Tem hierarquia a nível de usuário, ou seja, tudo que ficar configurado no nível global, né, do nível do nosso usuário, vai ser aplicado para todos os projetos que a gente mexer. A gente tem a hierarquia a nível de projeto, ou seja, existem certas configurações que eu posso fazer no meu projeto, de maneira que sempre quando o Cloud mexer naquele projeto, ele vai ter aquelas configurações disponíveis ou vai ter que respeitar aquelas regras, e qualquer pessoa que trabalhar em cima daquele projeto e estiver usando o Cloud Code vai ter acesso às mesmas configurações também, porque aquilo vai estar salvo no projeto e não vai se aplicar a todos os projetos que eu for trabalhar, somente aquele. E também tem a hierarquia nível diretório. Nível diretório quer dizer que eu posso colocar certas regras, né, e depois vocês vão entender o que são essas regras, dentro de uma única pasta. Então, digamos que eu tenho um projeto que é separado em módulos, né, tô mexendo num projeto Java, é bem comum a gente ter vários módulos dentro do projeto Java. Pode ser que todo projeto respeite uma forma de nomenclatura, né, todo projeto é assim, daí a gente aplica essa regra pro projeto como um todo, mas tem um único módulo que é legado e que ele tá diferente. Aí eu poderia criar uma regra que vai se aplicar só àquele diretório. E aí sempre quando o Cloud for mexer lá, ele vai ler aquela regra a nível diretório e então vai respeitar aquela regra como a maior, né, com maior peso, porque é a regra com mais granularidade, que se aplica para aquela pasta específica. E aí vamos começar a entender o que são essas configurações. A primeira coisa é que tem configurações do próprio terminal aqui, do visual do terminal, dos MCPs que a gente tem disponível, das skills, etc., que vão ficar disponíveis de forma global, ou seja, para o meu usuário sempre. Então sempre quando eu abrir o Cloud, independente da pasta que eu estou trabalhando, vai estar sempre disponível. Onde é que ficam salvas essas configurações a nível de usuário? Ficam na raiz do meu usuário dentro de uma pasta .cloud. Inclusive a gente pode perguntar para o Cloud, para ele dizer pra gente onde tá as configurações, né? Então eu posso pedir para ele, onde fica as configurações do meu Cloud Code a nível global? Diga exatamente o path. Ele vai responder aqui pra gente, né, que fica em /users/fernanda/.cloud. Né? E aí dentro do arquivo settings.json eu tenho as configurações. Mas esse settings.json é só um dos arquivos. Eu posso pedir para ele, ó, me explique a diferença entre o arquivo settings.json e cloud.json. Olha só o que ele me falou. São 2 arquivos distintos com papéis diferentes. O arquivo que fica dentro da pastinha .cloud/settings.json são configurações de comportamento do Cloud, como permissões de ferramentas, os hooks que vão rodar antes e depois de cada ação do Cloud, que a gente pode configurar, variáveis de ambiente, preferência de modelo, né, qual modelo eu quero ter por default, o tema que eu quero usar no meu terminal, etc. Já o arquivo .cloud.json é dados da sessão e autenticação. Então aqui vai ficar tokens de autenticação, aplicações externas do nosso login com o Cloud, informação da conta logada, né, estado interno da CLI, etc. E inclusive a gente pode, né, abrir esses arquivos para ver o formato deles. Olha só, ele está dizendo aqui que no resumo, o settings.json é um arquivo que a gente edita para configurar o Cloud e o .cloud.json é gerenciado automaticamente pela CLI. A gente não mexe nele manualmente. E aí vocês vão ver que eu posso fazer um /exit aqui e posso abrir esse arquivo na minha IDE para vocês verem como ele se parece, né? .cloud.json. Esse daqui é o que ele diz pra gente não mexer manualmente. Mas mesmo assim, eu acho legal a gente dar uma olhada pra gente ver o formato desse arquivo. Se vocês verem, ó, ele tá mostrando
mostrando aqui uma série de configurações minhas, que eu, pra falar a verdade, nem sei o que todas significam, mas vocês vão ver que vai chegar aqui em determinado momento que ele vai estar mostrando os MCPs que eu tenho instalados aqui localmente, né, MCPs locais, os tokens de autorização para logar nesses MCPs e algumas outras configurações aqui da minha seção na minha CLI, né, não vou entrar em detalhe em tudo, mas é só legal vocês saberem que tem isso. Mas se eu voltar aqui pra pasta .clod, vocês vão ver que aquele outro arquivo, né, o settings.json, ele se parece um pouco diferente. Aqui ele só tem uma configuração no modelo, padrão que eu gosto de usar, e alguns plugins que estão enabled, né, que estão habilitados, que é o meu plugin do Superpowers aqui que eu uso, e o meu Effort Level Default, que é o High. Eu já vou explicar o que é isso daqui também. Mas aí vocês veem que são menos configurações, são mais configurações de, tipo, personalização de usuário mesmo. Isso aqui tudo fica aplicado ao meu usuário como um todo, como eu falei. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que seria aplicar esse tipo de regra de configuração a nível de projeto. Então eu vou abrir aqui um projeto nosso, da Pora, no qual a gente tem as nossas configurações do Cloud. Vocês vão ver que dentro do repositório, tá? Aqui, ó, dentro do projeto, tem uma pasta .clod, tá vendo? Na raiz do projeto. Que tem configurações dos meus agents, das rules, das skills, work trees também aqui para quando estiver trabalhando de forma paralela, e inclusive um arquivo settings.json, que coloca configurações específicas para esse projeto, tá? Então é isso que eu tô querendo dizer de nível de hierarquia das configurações. Isso quer dizer que quando eu estiver trabalhando nessa pasta aqui em Certificates App, essas configurações específicas desse projeto vão ser aplicadas e vão ser respeitadas. Quando eu não tiver mais nessa pasta, estiver trabalhando em outra pasta usando Cloud Code, isso aqui não vai ser aplicado, vai ser aplicado só as minhas regras a nível de usuário. Isso é importante vocês saberem, porque quando vocês forem começar a utilizar bastante Cloud Code, implementar isso na equipe de vocês também, vocês vão ver que vocês vão começar a compartilhar esses tipos de arquivos, e esse tipo de arquivo vai começar a fazer parte ali do histórico do projeto, e aí é importante saber por que ele existe, para que ele serve, e agora vocês vão ver cada uma das coisas que a gente pode configurar aqui no Cloud. Beleza, e agora o nosso próximo ensinamento é o arquivo clod.md. Esse arquivo clod.md nada mais é do que um arquivo Markdown que vai persistir algumas instruções para o Cloud. Que tipo de instrução eu poderia colocar nesse clod.md? Uma instrução pode ser: jamais crie uma nova função sem escrever um teste unitário correspondente. Isso é uma instrução que eu posso persistir em todas as minhas sessões com o Cloud. Dessa maneira, sempre quando ele estiver realizando alguma alteração no meu código e ele crie uma nova função, ele vai ter que respeitar aquela regra, aquela instrução. E o bacana desse arquivo clod.md é que toda vez que a gente abre um novo chat com o Cloud, então, por exemplo, deixa eu fechar esse meu existente, eu venho aqui, abro um novo terminal e digito Cloud, toda vez que eu faço isso, esse meu arquivo clod.md é carregado. Então, ele é injetado no contexto do modelo. E aí, ele já tem por padrão essa instrução injetada e já vai saber dela. Fê, da onde ele pega esse arquivo clod.md? Como assim? Da onde surgiu? Volta para aquele ensinamento que a gente teve antes. Esse arquivo clod.md que vai ser carregado em toda a sessão vem das tuas configurações que estão lá na tua pastinha .clod na raiz do teu usuário. Se você não tiver um arquivo clod.md na raiz do teu usuário, não tem problema. Ele só não vai carregar nenhuma instrução por padrão. E aí, volta de novo aquilo que eu tava falando. A gente pode ter arquivos clod.md escopados para o nosso projeto. Então isso é muito comum. Inclusive a gente tem aqui, ó, um arquivo clod.md para esse nosso projeto. E aqui tem uma série de instruções e explicações para o Clod. Então toda vez que eu for usar o Clod nesse meu repositório aqui, ele vai ser injetado todas essas instruções e todo esse contexto. A gente pode enxergar isso como uma documentação que vai ser sempre passada como contexto para o modelo. E aí, independente de quando eu estiver trabalhando nisso, sempre quando eu abrir um novo chat, ele vai pelo menos saber essas informações aqui. E o arquivo clod.md nada mais é do que um análogo ao arquivo agents.md, né, usado por outras plataformas aí, outras ferramentas de agente de código, só que do Clod, né? Os outros chamam de agents.md, eles chamam de clod.md, mas é a mesma coisa. Inclusive, você pode ter os dois arquivos no seu projeto, né, no seu repositório, com a mesma informação dentro deles. A diferença é só que quando for iniciar um terminal com o Clod, ele vai puxar do clod.md. Quando for alguma outra ferramenta, ele vai puxar do agents.md. E aí eu quero mostrar outra coisa para vocês. A gente consegue ver onde o nosso Clod está inicializando através das informações que ele mostra aqui nesse header pra gente. Então olha só, eu vou navegar até essa minha pasta aqui do meu projeto. Então eu vou fazer cd desktop, cd keeperdev, cd certificates app. Beleza. Aí eu vou iniciar o Clod aqui. Beleza. Olha só, agora eu tô vendo, ó, que o meu Clod, essa minha seção aqui do Clod, tá vendo? Tá dentro de /desktop, /keeperdev, /certificates app. Dessa maneira, eu sei que ele foi injetado cloud.md, porque aqui nesse arquivo, nesse projeto, tem o cloud.md.
brasileira. Mas eu posso perguntar para ele, só para confirmar. Então, what do you see in my cloud.md? E aí, ele começa a descrever aqui, né? No teu cloud.md tem documentos que explicam que esse app é uma plataforma educacional brasileira, e aqui um pouco do Project Overview, né? E explicando as principais coisas que ele extraiu dali. Então, beleza. Então, dependendo, de novo, da onde o nosso cloud estiver inicializado, ó, acabei de mostrar para vocês, eu naveguei para uma pasta diferente, e dependendo do que tiver dentro daquele projeto, vai ter configurações diferentes para o meu cloud ou regras diferentes, tá? Então, já aprendemos cloud.md, vamos passar para o próximo contexto agora. Então, o próximo conceito que é muito importante você entender aqui sobre o Cloud Code é janela de contexto. O que significa janela de contexto? Essa janela nada mais é do que a quantidade de informação no qual o modelo consegue se lembrar durante uma sessão. No caso do Cloud, aqui especificamente dos modelos atuais, no momento da gravação desse vídeo, no meu caso aqui eu estou usando o modelo Claude Sonnet, a janela de contexto disponível é de 200 mil tokens. Lembra que tokens, né? Eu até vou procurar aqui na internet para mostrar para vocês. What are tokens? Mas tokens nada mais é do que a forma com que as LLMs lidam com os dados. Então, basicamente, toda aquela informação que a gente passa para a LLM ali no prompt, no final das contas, viram tokens para o modelo. E o modelo vai salvando esses tokens, vai salvando essa memória do que a gente conversou com ele, inclusive salvando a memória dos arquivos que ele acessou, das tools que ele utilizou, dos raciocínios que ele fez, né? Tudo isso vai ficando na janela de contexto do modelo. É como se literalmente fosse a memória de curto prazo dele, de tudo ali que tu foi falando, tudo que ele foi consultando por ele mesmo, as tools que ele foi utilizando, etc. Só que, em determinado momento, ele pode bater o limite de tokens que ele tem na janela de contexto dele, né? É como se a memória dele acabasse, certo? E a gente consegue consultar como que anda a nossa janela de contexto atualmente, fazendo aqui /context. Quando a gente faz esse /context, ele vai mostrar pra gente como é que tá a janela de contexto atual, né? Então, se a gente ver aqui, ó, eu tô usando o modelo Claude Sonnet 4.6 e eu usei já 29 mil tokens de 200 mil tokens, ou seja, usei 15% da janela disponível. E aqui ele mostra um uso estimado por categoria. A gente consegue ver aqui, ó, que tem um uso destinado a System Prompt. O que é System Prompt? Isso aqui é tudo que o próprio Cloud Code já imputa como contexto no modelo Claude Sonnet, lembrando que janela de contexto é algo do modelo. Então, isso é tudo que é todo harness, no caso, que o próprio Cloud Code já imputa no modelo para direcionar ele, colocar guardrails, etc. Mas as nossas configurações locais, então todos os nossos settings que a gente tem ali, tanto do nosso usuário quanto a nível de projeto também, quanto as nossas regrinhas que estão no cloud.md, tudo isso fica aqui dentro desse System Prompt. Depois vem os meus Custom Agents, que são carregados, né, que são os meus agentes customizados, Memory Files, então tudo de memória que ele tem sobre mim já é injetado aqui também por padrão, e essa memória aqui, ela fica salva lá naquela nossa pasta .cloud, na raiz do nosso usuário, né, e também pode ter memória a nível de projeto, lembra que eu falei das hierarquias, isso vai se aplicar para várias coisas. Já tem aqui as skills também, mensagens que eu troquei com ele, de mensagem aqui eu só consumi 8.8 mil tokens, lembrando que a resposta do modelo também conta como token que fica salvo na janela de contexto, né, então tudo que ele escreve de volta consome tokens, e aí o espaço sobrando. E aí umas coisinhas que vocês precisam saber sobre a janela de contexto é, quando ele atinge o limite dessa janela de contexto, 200 mil tokens, o próprio Cloud Code automaticamente limpa a janela de contexto do modelo. O Cloud Code faz isso por padrão, porque senão o modelo não consegue mais continuar operando, né? Como se ele tivesse chegado no limite dele. Mas a gente pode chamar esse comando para limpar a janela de contexto manualmente também, se a gente quiser. É só chamar o comando /clear. Quando a gente faz isso, ó, ele vai basicamente como se fosse iniciar uma nova sessão com contexto vazio. Ele vai limpar tudo. Ele limpou, não tem mais. Se eu chamar agora aqui /context, a gente vai ver que vai estar um pouco menor o consumo aqui da janela de contexto. Claro, vai ter já o System Prompt, tudo aqui é a mesma coisa, né? Memória, vocês veem que isso aqui não mudou. Porém, aqui eu já tô num consumo de 11%, antes eu tava em 15%, porque o meu consumo aqui de mensagens, ó, caiu daqueles 8.8 mil tokens para 110 tokens, que foi só o que a gente trocou aqui. A gente quase nem conversou, né? Foi só eu chamando os comandos. E aí tem outro comando também que a gente pode utilizar, mas para isso primeiro eu vou dar uma conversada aqui com o Cláudio. Cláudio, me fala tudo que você sabe sobre a Pora, né? Só para encher aqui um pouco. Mas tem
tem outro comando que a gente pode utilizar, que é um comando que não vai limpar totalmente a janela de contexto, né? Não vai resetar ela total, que é o comando /compact. É esse comando que é utilizado, o /compact, quando a janela de contexto enche. Então o /clear, vai estar aparecendo aqui na tela exatamente, o /clear limpa tudo, é como se iniciasse uma nova sessão e limpasse tudo que está dentro da janela de contexto. O /compact é o comando que é chamado automaticamente pelo Cloud Code quando a janela de contexto está cheia, para compactar todas as mensagens e as conversas até agora num resumo, e então inicia uma nova sessão e imputa esse resumo, para o modelo saber pelo menos um pouquinho do que já foi feito e do que já foi discutido. Esse /compact a gente também pode chamar manualmente caso a gente queira, mas como eu disse, ele vai fazer isso automaticamente quando a gente estiver alcançando ali o limite da janela de contexto. Então, /compact, ele vai aqui, ó, free up context by summarizing the conversation so far. A gente dá um enter e vai fazendo um compact da conversation, e isso vai, consequentemente, reduzir a janela de contexto da sessão atual. Lembrando, janela de contexto é algo que existe dentro dessa sessão. Então, se eu vier aqui, fazer um command T e abrir um novo terminal, ó, tá vendo que é outra janela do terminal, aqui vai ser uma sessão diferente, ou seja, uma nova janela de contexto. Essas duas janelas aqui, uma não interfere na outra, elas são independentes a nível de contexto. Agora, nós vamos programar pela primeira vez com o nosso Cloud Code. Como é que faz? Cara, é tão simples quanto parece. Você vai estar com o Cloud aberto aqui no terminal e vai começar a pedir as coisas para ele. Vai fazer um prompt, que nem você faz no Cursor, no Tray, no Gemini, no Antigravity ou até no Cloud Desktop, né? Prompt a gente já está acostumado a fazer. Você vai fazer um prompt agora, só que aqui no terminal. Então, eu vou pedir para ele, por exemplo, dentro desse meu projeto aqui, né, certificates.app, criar uma nova página. Então, create a new page that will contain my history and will tell about Fernanda's life and her journey to create the YouTube channel. The page should be inside sobre mim and follow good SEO practice. Sei lá. Prompt meio cachorro, né? Mas só pra mostrar pra vocês como é que funciona. E aí ele vai começar a trabalhar. Então primeiro, normalmente ele explora a nossa base de código, né? Pra entender um pouco a estrutura e pegar um contexto. Aí ele começa a ler os arquivos e tudo mais. Às vezes ele monta um planinho de execução, certo? Do que ele vai fazer. E então começa a alterar esses arquivos. E aí uma coisa muito importante aqui, se você tá usando o Cloud Code pela primeira vez, isso vai ser um choque. É que você não vai ficar observando os arquivos que estão sendo modificados ou criados. Você só vai ver isso no final. Ele vai trazer um resumo das mudanças que ele fez. Então é como se a gente meio que largasse de mão um pouco do controle minucioso de cada um dos arquivos e da estrutura do projeto, tá? O que ele vai ir fazendo é vir pedindo autorizações pra gente, né, dos arquivos que ele quer mexer e o que ele vai colocar nesse arquivo, etc. E a gente vai dando essas permissões. Mas, inclusive, a gente pode dar uma primeira permissão, aqui ó, yes, e permite todas as edições durante essa sessão, para que ele não fique me pedindo permissão a cada alteração que ele for fazer. E aí eu só reviso no final, né? Isso aqui não quer dizer que vai ir direto para produção sem eu revisar, ou que ele já vai comitar tudo. Não, basicamente é só que a cada alteração que ele pedir para fazer, ele não vai ter que ficar me pedindo permissão, ele vai poder fazer essas alterações, mas aí no final eu reviso as alterações, né? Então eu dou aqui um yes, allow during all session, e então ele vai começar a trabalhar, ele vai mostrando aqui o que ele tá modificando. E eu vou esperar ele finalizar para mostrar para vocês. Enquanto ele tá trabalhando aqui, eu vou até mostrar uma coisa para vocês. Olha só como ele vai mostrando que a cada coisa que ele faz, quantos tokens estão sendo, né, consumidos. Opa, agora ele tá pedindo para rodar outro comando. Como é um comando diferente, não é um comando de editar um arquivo, eu tenho que dar autorização de novo, né? Então, é muito importante que vocês revisem esses comandos para ter certeza que ele não tá excluindo alguma coisa indevida, etc, né? Então, aqui ele tá só querendo rodar o tsconfig.json, né? O TypeScript type check, no caso, para fazer a checagem dos tipos. Eu vou deixar ele rodar sempre esse npx tsc, porque é um comando sem riscos, né? Mas o que eu tava falando é dos tokens, olha só, ele vai mostrando, né, quantos tokens estão sendo consumidos ali e que estão sendo também consumidos na janela de contexto. E à medida que ele for trabalhando e o tempo for passando, vai ficando cada vez maior, né, essa quantidade de tokens. Ele finalizou e aí ele traz um resumo pra mim, tá vendo? Ele traz um resumo das coisas que ele fez. Então ele criou um novo arquivo que tem uma hero, status bar, e algumas adições de SEO. Eu confesso pra vocês que nas primeiras vezes que eu utilizei, fica difícil, né, da gente não ver o código. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês para como fazer essa revisão do código, né? A primeira forma é chamar o comando aqui /diff. E esse /diff vai trazer aqui pra gente todas as alterações que foram feitas, né, que não estão comitadas ainda, né? Uncommitted changes. Eu tô vendo aqui, ó, que foram 11 arquivos, 61 adições e 1000 e poucas remoções. Se eu ver aqui embaixo, ele tá me mostrando uma listagem, né, de agentes aqui, .cloud, etc. Só que eu vou pular, o que eu quero olhar é os arquivos aqui que ele modificou. Então ele modificou aqui meu SEO.txt,
.ts, o meu footer.tsx, o page.tsx, é um arquivo novo aqui no caso, né, que tá até untracked. Eu quero ver o que ele botou aqui no SEO.ts, então eu vou dar um enter e ele traz todo o arquivo mostrando o que foi adicionado, no caso, né, não mostra a exibição toda do arquivo, mas mostra o que foi adicionado. Essa seria uma maneira, tá? Então vocês forem indo visualizando os arquivos usando barra diff. Outra forma de fazer é a gente abrir esses arquivos numa IDE. Então como é que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui e usar o ponto de exclamação. Quando a gente usar o ponto de exclamação, basicamente a gente vai estar skipando o Claude só para realmente aplicar um comando de terminal por um momento. E eu vou fazer aqui tray ponto para eu abrir isso no meu tray. E aí eu vou conseguir visualizar aqui, ó, as modificações que foram feitas, tá vendo? Ele excluiu alguns arquivos que estavam duplicados, era aqueles arquivos ali iniciais que eu mostrei para vocês, isso eu já tinha feito antes, tá? Na verdade, o que o Claude alterou agora foram esses arquivos aqui, ó, esse footer.tsx, o page.tsx, o meu SEO, meu sitemap. Aí agora sim eu consigo fazer uma revisão mais detalhada, né? Eu consigo ver todo o arquivo aqui, exatamente o que ele mexeu, adicionou, etc. A gente se sente mais no controle do que foi feito. E uma terceira opção é pedir para ele criar uma nova branch, fazer o commit e abrir o PR. E aí a gente revisar o PR dele, né? Inclusive a gente pode fazer isso de forma automática. Ao invés de ficar pedindo sempre para ele fazer alguma coisa, a gente pode criar uma skill aqui, tanto uma skill a nível de projeto, né? Para ficar salva aqui no projeto, ou uma skill a nível de usuário que diz para ele, ó, sempre quando você fizer uma alteração, quando terminar a alteração, você deve já commitar e já abrir um PR para eu começar a revisar. Seria uma forma, tá? E aí são essas maneiras da gente usar aqui o Cloud Code para programar. Mas calma que a gente tá só na metade, ainda tem muitas coisas para vocês descobrirem. Agora o próximo passo que a gente vai fazer é entender como adicionar ou como criar skills e utilizá-las aqui no nosso Cloud. Então vamos lá, se você não sabe o que são skills, eu vou dar uma breve explicação, mas se você quiser mais no detalhe, eu vou deixar linkado aqui uma live e um vídeo onde eu já expliquei esse conceito a fundo. Mas skills nada mais são do que capacidades reutilizáveis para as nossas IAs. O que seriam capacidades? Prompts, tá? Então, tem certas tarefas que a gente faz com os nossos agentes de IA que muitas vezes a gente acaba repetindo. Então, vou dar um clássico exemplo para vocês. Eu tô construindo uma aplicação nova e aí sempre quando eu termino de fazer essas coisas com o meu agente, eu peço para ele revisar a aplicação, vendo se não tem problemas de segurança, se não tem rotas abertas, e eu peço para ele seguir boas práticas de acordo com uma documentação da minha empresa. Aí eu sempre mando o link da documentação para ele. E aí, toda vez que eu vou estar fazendo aquelas alterações, eu faço esse mesmo prompt no final. Isso é uma instrução no qual eu poderia salvar numa skill, deixá-la dentro de uma skill e então reutilizar ela sempre quando eu precisar. E inclusive eu posso compartilhar com os meus colegas de equipe. Então, isso que seriam capacidades reutilizáveis. E aí, as skills ficaram tão populares na nossa comunidade que a gente tem um projeto agora que foi criado até pelo pessoal da Vercel, que é o skills.sh. Aqui nada mais é do que um repositório de skills públicas, tá? Compartilhados pela comunidade. A gente tem skills aqui da Vercel, né? Do Vercel Labs, que é o lab de AI deles. A gente tem skills da própria Anthropic, que é a criadora do Claude, do Cloud Code. Skills da Microsoft, Remotion, que é aquele para fazer os vídeos com IA. A gente tem também skills de outras ferramentas aqui, tipo ShadCN, né, de biblioteca de componentes. Temos skills, que mais aqui? Muitos da Anthropic, enfim, de pessoas que também são populares na comunidade open source, como esse Matt Pocock aqui, né, um usuário bem ativo na comunidade open source. Enfim, tá? Skills da comunidade aqui você pode instalar como quiser. E aí eles criaram esse pacote, que é o NPX Skills, pra gente conseguir instalar essas skills de forma simples nos nossos agentes, tá? Então vocês podem vir aqui no terminal de vocês e rodar npx skills update. Ele vai pedir para instalar, no caso eu vou dar yes aqui, proceed with the installment. Esse npx skills nada mais é do que um pacote que eu tô instalando usando o npx. Eu vou instalar de forma global, né? No caso que eu tô fazendo o update da versão, de forma global, mas eu poderia deixar só dentro do meu current directory também, né? Só dentro da pasta atual, mas eu quero instalar de forma global para todo o meu usuário. Pronto. Aí agora eu posso usar o npx.skills para instalar outras skills. Então, digamos que eu quero instalar aqui a skill de front-end design da Anthropic, tá vendo? Essa é uma skill que foi disponibilizada pela própria Anthropic. A gente consegue, inclusive, acessar o repositório dessa skill para ver o código-fonte dela. E se a gente for ver, a skill nada mais é do que um arquivo .md, né? Então, aqui dentro desse repositório de skills da Anthropic, eles têm uma série de skills disponíveis, ó. Todas essas pastas aqui são skills. E aí a gente vai procurar aquela pasta que
aqui, ó, front-end design, tá vendo? E aqui o arquivo de skill é um arquivo .md, tá vendo? Um markdown, né? Que nem a gente viu o cloud.md, a skill é a mesma coisa. Só que aí, aqui, ao invés de ter regras do projeto, né, que é o caso do cloud.md vai ter regras de projeto, de comportamento do Claude, o arquivo aqui da skill tem outro objetivo. Não é regra de comportamento, nem regra de projeto, é mais uma instrução reutilizável. Para uma tarefa que ele for fazer, uma revisão, uma ação que ele deva tomar, vai ser uma instrução reutilizável. Nesse caso aqui, ó, essa skill, ela foi utilizada para criar, para quando a gente for criar interfaces front-end distinguíveis de alta qualidade, né, de design de alta qualidade. E aí, para que serve esse metadado que tem aqui em cima, né, esse name e esse description? É para que o agente de código saiba quando utilizar essa skill, porque as skills, elas são acionadas de forma automática pelo agente, tá? Então, através desse metadado aqui, o Claude já vai saber, ó, sempre quando eu pedir para ele criar uma interface front-end de alta qualidade, ele tem que acionar essa skill aqui. E ao acionar essa skill, todo esse contexto vai ser passado para ele, para quando ele for tomar as decisões e fazer as alterações. Então, a gente vai instalar essa skill usando o npx skills. Vou copiar aqui o comando, tá vendo que o npx skills, ele funciona com add, né, para adicionar uma nova skill. Ele passa aqui o repositório e então ele diz qual skill desse repositório ele quer adicionar. No caso é o front-end design, porque aqui dentro desse skills da Anthropic tem várias skills, eu quero adicionar só essa. Então eu vou vir aqui no meu terminal, vou fazer um npx skills add, ele vai estar instalando, certo? Vai me perguntar qual é o agente no qual eu quero adicionar essa skill. Lembrando que, dependendo do agente, o arquivo da skill vai ser salvo num lugar diferente. No nosso caso, como é no Cloud Code, ó, ele vai ser salvo em .cloud/skills. Lembra que eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo. Vou escolher aqui pro Cloud Code e ele vai fazer a instalação, que nada mais é do que copiar aqueles arquivos ali .md pra dentro da minha máquina. E eu posso escolher aqui a instalação a nível projeto, tá vendo? Que vai se aplicar para esse meu projeto Certificates App, né, que é a pasta onde a gente está, ou a nível global, que é para todo o meu usuário, e aí, independente do projeto que eu estiver usando, essa skill vai estar sempre disponível, né? Ó, available across all projects. Eu vou escolher aqui a nível global. Então, eu vou dar um install, vou proceed with installation complete, né? Finalizou. Perfeito. Então agora aqui no novo terminal, eu vou chamar o Claude de novo e vou chamar /skills pra gente ver quais skills eu tenho disponível. E quando a gente chama esse /skills, a gente já consegue ver que ele mostra aqui no lado pra mim, ó, aonde é o escopo daquela skill, tá vendo? Essas primeiras skills aqui, ó, são todas a escopo de projeto, né? Então são skills que estão ali salvas dentro do repositório do nosso projeto e todo mundo que baixar esse nosso projeto vai poder usar essas skills com os seus agentes. Inclusive ele diz quantos tokens aquela skill, né, consome. E aí, dando uma scrollada para baixo, era pra gente achar essa skill que a gente acabou de baixar, que é a front-end design, que tá a nível de usuário. Então agora ele acabou de projeto, entrou nas minhas de usuário, e se a gente olhar aqui, ó, front-end design, tá vendo? A nível de usuário, que user, mais ou menos 100 tokens. Então, instalei a skill através do npx skills. Mas uma outra forma que a gente tem de fazer a instalação das skills é a gente também acessar diretamente a pasta onde ficam salvas as skills no nosso computador, tanto na raiz do nosso usuário quanto dentro do projeto, e salvar a skill ali. Então, de novo, vou abrir aqui o tray dentro desse projeto, né, do Certificates App. Se vocês verem aqui, dentro de .cloud, a gente tem uma pasta chamada skills. E aí, dentro de skills, a gente tem várias pastinhas, cada uma das skills que a gente tem aqui compartilhada no projeto, tá? E são todas aquelas skills que ele mostrou ali quando eu pedi para listar, tá? Porque elas estão salvas aqui no meu projeto. Se a gente clicar para abrir, por exemplo, aqui da Prisma CLI, abrir esse skill.md, vocês vão ver que é um arquivo MD no mesmo formato que o outro ali da Anthropic que a gente tinha visualizado. Deixa eu trocar aqui para visualização do tipo Markdown, ó, vocês vão ver que tem o name, description, license e o metadata, tá vendo? E aí aqui as informações da skill. E tudo aqui salvo na pasta skills do meu projeto, tá? Isso aqui tá lá no nosso GitHub, no nosso repositório. Se fosse algo que eu quisesse instalar no meu usuário, eu ia abrir aquela pasta .cloud na raiz do meu usuário, lá dentro vai ter uma pasta de /skills, e aí eu colocaria lá dentro, tá bem? Então é uma outra forma da gente fazer também. Agora que a gente já entendeu como instalar as skills, eu vou mostrar como é que vocês podem criar uma skill também. Então, voltando aqui no terminal, a gente pode, né, acionar de novo o nosso Claude e pedir para ele, por exemplo, nos ajudar, nos auxiliar a criar uma skill. Help me create an skill to this project. Então vai ser só para esse projeto, não vai ser para o meu usuário. That specifies when
the user asks to improve the SEO, the skill should use the Supabase MCP and check the table page views for informations and use this as context for the SEO. Então, basicamente, eu tô falando aqui pra ele, sempre quando um usuário dentro desse projeto pedir pra fazer melhorias específicas de SEO, essa skill, ela deve usar o MCP do Supabase, que o MCP ele vai permitir com que ele se conecte com uma aplicação externa, nesse caso o Supabase, pra conferir a nossa tabela page views. A gente só tem uma tabela lá no Supabase que guarda acessos da página, né, a fim de consulta mesmo, depois de métrica. E aí ele deve consultar essa tabela para pegar informações e usar isso como contexto para melhoria do SEO, né? Porque contando que ali vai dizer quais páginas os usuários mais acessam, qual a maior origem de acesso e tudo mais, tudo isso vai ajudar no SEO. Vou pedir para ele criar uma skill. E aí vocês vão ver que ele vai começar a trabalhar em cima da criação dessa skill como se ele estivesse fazendo uma alteração no projeto. Mas nada mais do que ele está fazendo é criar aquele arquivo, né, skills.md com esse detalhamento, e se ele tiver alguma dúvida, né, sobre o que deve conter ali nessa skill, ele vai fazer as perguntas pra gente, a gente vai passando o contexto, então ele cria pra gente. Então ele tá criando aqui a skill pra mim, tá colocando, tá vendo, dentro de .cloud/skills/AI SEO e tá criando o skill.md. E aí uma coisa interessante aqui, eu vou mostrar pra vocês, a gente vai pedir pra ele fazer uma melhoria de SEO e a gente vai ver se ele realmente vai acionar essa skill. Então enquanto ele tá processando aqui, eu vou inclusive passar uma outra dica pra vocês. Enquanto o Claude tiver travado aqui na sessão, que é quando ele tá, né, fazendo as coisas, a gente pode usar o comando /btw, que é by the way, para fazer uma pergunta para ele. Então, there are any other modifications in this branch, né? Poderia fazer essa pergunta pra ele. Claro, eu tô vendo aqui, eu sei que tem. Mas só pra mostrar pra vocês que a gente pode usar esse by the way pra fazer uma pergunta, tipo, na lateral, assim, enquanto ele tá processando, só pra ir tirando dúvidas. E aí ele respondeu aqui, ó, a minha pergunta do by the way. E aqui em cima ele tá me fazendo uma pergunta da skill, tá vendo? Então, do you want to create the skill.md? Sim, e permite ele mexer tudo de settings. E aqui tá a resposta do meu by the way. Então essa é uma outra dica pra vocês. Eu confesso que eu não uso muito isso, tá? Quando eu preciso fazer uma nova ação ou alguma coisa, eu abro um novo terminal, né? E principalmente quando eu vou fazer uma tarefa que tem muito conflito, é uma tarefa muito grande, vai conflitar muito com o que eu tô fazendo no terminal atual, eu prefiro trabalhar com worktrees, né? Pra criar uma cópia do projeto separada pro agente trabalhar em cima daquela cópia e evitar conflitos em arquivos, etc. Se vocês quiserem aprender sobre worktrees e subagents, que não é um tópico que a gente vai pegar nesse tutorial, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu detalhei bem certinho como utilizar worktrees no Claude para fazer tarefas em paralelo mesmo, e também como usar subagentes para paralelizar tarefas dentro de um único chat. Mas aí é paralelizando dentro de um único chat para pequenos agentes que depois dão um retorno para o agente principal, e no caso da Worktrees é literalmente paralelizar tarefas independentes com arquivos independentes. Vai estar aparecendo aqui no card o link para vocês assistirem depois ou salvarem para assistir mais tarde. Então beleza, ele finalizou aqui a criação da skill. A gente pode ver que ele deu o nome de SEO Data Driven, ele até falou aqui que ele deu esse nome, né, de SEO Data Driven. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui esse terminal. Eu sempre gosto de abrir um terminal novo para garantir que está mais atualizado, né, então eu vou fechar este daqui, vou abrir um novo, vou chamar o Clouds de novo e vou pedir make SEO enhancements on the sobre mim page. Então faça melhorias de SEO na página sobre mim. Eu quero ver se ele vai acionar essa skill que a gente acabou de criar. Aí olha só que interessante, ele pediu para usar a skill que a gente acabou de criar, né? Eu vou colocar aqui sim e não peça de novo, né? Pode sempre usar essa skill. A gente já vai ver, ó, skills successfully loaded, e aí tudo isso vai ser imputado ali no todo aquele prompt, né, que tá dentro dessa skill, vai ser imputado no contexto desse agente. Inclusive aqui, ó, tá mostrando para ele como fazer as queries lá no Supabase, né? Isso que tem no contexto. Tá falando qual é a tabela para ele usar, como fazer as queries e etc. E aí, ele vai tomar essa decisão ali de SEO baseado nessas informações que ele pegar do meu Supabase. E agora, a gente vai naturalmente para o próximo tópico, que é sobre MCPs, já que a gente acabou de utilizar o MCP do Supabase aqui para conectar o nosso Cloud com a minha tabela lá no Supabase. Então vamos lá, resumindo, os MCPs são um padrão open source de comunicação para LLMs e aplicações externas, né? Então é como se fosse um protocolo de comunicação que foi criado pela própria Anthropic, né, a criadora do Claude, para padronizar a maneira com que as LLMs, as AIs, iriam se comunicar com servidores externos para conseguir pegar dados de aplicações que a gente utiliza, interagir com essas aplicações, imputar informações lá dentro, etc. Foi que basicamente o que permitiu que a gente conectasse o nosso ChatGPT, nosso Gemini, o nosso Claude com
outras aplicações, como Notion, como aquele Gamma App de gerar slides, como o próprio Google Drive e por aí vai. Então tem MCPs de tudo quanto é aplicação hoje, né? MCPs acabaram ficando bem popular e como é algo relativamente simples de montar, várias empresas já se adaptaram. Que nada mais é do que um servidor que vai ficar ouvindo pelas requests da LLM. E basicamente o que o pessoal fez foi expor as suas rotas de API, para quem já tinha API, via MCP Server e a LLM consegue interagir ali com a aplicação. Então tá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu abrir aqui um novo terminal, vou chamar o Claude e vou mostrar para vocês que quando a gente faz aqui /MCP, ele vai mostrar pra gente todos os MCPs que a gente tem configurado no nosso Claude AI. Isso aqui, basicamente, são os MCPs que estão configurados a nível da minha conta, tá? Então, independente aonde eu logar no meu Claude, se eu logar no meu Claude Web, no meu Claude Desktop ou no Claude Code, essas conexões com esses MCPs vai ser compartilhada, porque tá na minha conta do Claude AI. Já os User MCPs são os MCPs a nível de usuário que estão configurados aqui na minha máquina, disponível para o meu Claude Code, tá? Esses aqui não estariam disponíveis no meu Claude Desktop, porque isso aqui tá configurado só no meu arquivo ali de configuração do meu Claude Code. E aí, como é que a gente consegue adicionar MCPs? Se vocês verem, todos esses meus aqui já estão conectados. Se tivesse algum com problema de conexão, ele ia aparecer aqui pra gente refazer a autenticação. Mas como é que a gente adiciona um MCP? É bem simples, basicamente. A gente vem aqui e pede MCP add, e aí a gente vai passar o nome do MCP e o endpoint ali do servidor desse MCP. Então eu vou puxar de exemplo aqui o MCP do Figma, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando como utilizar o MCP do Figma, tá? Eu vou deixar linkado aqui no card pra quem quiser assistir. É um vídeo falando só do MCP do Figma, agora eu vou estar especificando como é que adiciona aqui no Claude Code, só de exemplo. Eu vou ver aqui, vou copiar na verdade, vou colocar Claude MCP Add Transport SSE, Figma Dev Mode MCP Server, e aí aqui esse servidor nada mais é do que o meu servidor local, né? Aqui eu ia precisar startar o Figma localmente, o servidor do MCP do Figma. No meu caso, eu não tô com o MCP do Figma, eu vou dar outro exemplo. Eu poderia adicionar aqui o MCP do Visor, que é um app de finanças. Então, o deles, o comando é assim, ó. Claude, MCP, ADD Visor, transporte, HTTP, nanana. Esse comandinho aqui, qual que é o servidor, se é HTTP ou se não é, normalmente as empresas vão fornecer pra gente, tá? A gente vai ter que só copiar e colar o comando aqui no nosso terminal. E aí ele tá pedindo, você quer continuar com esse comando, né, de instalar o MCP? Quero. Então, continuo. Ele vai adicionar nos meus arquivos de configuração. É basicamente o que eu vou ter que fazer depois, é só autenticar. Tem como a gente já adicionar autenticado. Então, deixa eu puxar aqui o exemplo da própria documentação do Claude, ó. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Achei aqui um comando de exemplo. Teria casos onde eu poderia colar para adicionar um servidor e já passar a API Key. E ele já ia salvar essa API Key nas configurações. No meu caso, eu só botei aqui direto qual que é o endpoint do servidor. E aí, depois eu faço a autenticação. Então, ele já tá falando aqui, ó, que eu tenho que fazer o restart do meu Cloud para que o novo servidor esteja disponível. Vou finalizar todos os processos. Vou abrir aqui o Cloud de novo. Abrir aqui o Cloud. Então, mais. E vou fazer /MCP. E ele tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Local MCPs. Tem o meu MCP do Visor, que antes não tava aparecendo aqui. E tá como failed, porque não tá autenticado. Eu vou clicar em Enter aqui no Visor. Vou clicar em Re-Authenticate, ele vai abrir uma janela para autenticação. Abriu aqui para mim, ó, Authentication Successful. Beleza, vou fechar. E agora aqui no meu terminal já era para estar disponível, ó. Got new credentials, mas ao conectar falhou. Tá, vamos só dar um reload aqui para ver se funcionou. Finalizar. Vou abrir a Cloud. Can you connect to Visor MCP? Fazer um ponto de interrogação. Galera, e um ponto importante aqui pra quem tá assistindo, tá? Todo novo terminal que eu abro aqui e faço uma pergunta, tá consumindo dos meus tokens, tá? Então, eu tô fazendo isso só por causa do vídeo, mas normalmente eu não fico fazendo um monte de pergunta boba, tá? Mas pra mostrar pra vocês, porque isso aqui consome dos nossos tokens e do nosso limite semanal. Então, ó, ele falou, já tá configurado e se você quiser usar é só falar, né? Então, tá configurado. Beleza. Ele falou aqui que ficou ambíguo, né, a minha pergunta, que tem duas possibilidades, mas tá configurado e beleza. É assim que a gente faz para adicionar os MCPs da aplicação que vocês forem usarem. Provavelmente vai estar na documentação lá do app terceiro, o comando exatinho para colocar no Cloud. Vocês vão copiar, colar e pronto. No máximo vai ter que autenticar no browser e aí já vai estar disponível para o Cloud de vocês usar. E agora vamos para algumas dicas finais. E a primeira delas é utilizar ferramentas através de CLI. Então, tudo que vocês conseguem usar via CLI, gente, tipo, seja CLI da AWS, CLI da Vercel, CLI do GitHub, CLI do Sentry, sei lá, qualquer aplicação que tiver CLI, o Claude consegue usar também. Então, por exemplo, eu tenho a minha CLI da AWS aqui configurada. Eu posso pedir pro meu Claude checar informações da minha AWS. Então, check my Amplify Production App. Amplify é um serviço da AWS, tá? To see when was the last deploy.
Então eu quero ver quando que foi o último deploy lá no meu Amplify. E aí, através da CLI da AWS, ele consegue buscar essas informações, tá vendo? Ele tá rodando um bash command aqui, um comando de terminal, chamando a CLI da AWS para fazer um list apps. Então ele tá fazendo uma leitura, não tem problema, ele pode fazer isso. Inclusive, aqui na documentação do Claude, eles têm uma parte de boas práticas, eu não me lembro onde é que eu vi, que eles recomendam também usar, aqui ó, best practice, né? Eles recomendam a gente utilizar a CLI. Inclusive, foi daqui que eu peguei essa... Deixa eu achar, ó. Use CLI Tools, tá vendo? Ó, as ferramentas de CLI são a maneira mais eficiente de interagir com serviços externos, considerando o contexto. Se você usa o GitHub, instale a CLI do GitHub. O Claude sabe como usá-la para criar issues, abrir pull requests e ler comentários, tá? Então, tudo que a gente tiver de CLI, ó, aqui, ó, AWS, Cloud, Sentry, etc., ele consegue interagir e de forma bem eficiente e aproveitando todo o contexto da nossa conversa. A próxima dica é justamente nessa parte para interação com o Git. Por padrão, o Claude, assim como outras LLMs, né, já conhece os comandos do Git, então já sabe fazer git commit, git push, etc. Só que, por padrão, o Cloud Code, daí, né, que é a ferramenta que está envolvendo o modelo Claude Sonnet, eles colocaram alguns guardrails na forma como o Claude interage com o Git. Inclusive, a gente pode perguntar para ele quais são esses guardrails. Mas eu sei que um deles é que ele não faz commit na main, a não ser que a gente dê permissão, e não faz push force também, né? Mas a gente pode perguntar, what are the guardrails you have for Git commands? Quais são os guardrails que você tem para os comandos do Git? E aí, normalmente ele explica, né? Ó, eu nunca vou fazer sem que o usuário peça explicitamente um Git push force, um hard reset, um discard changes, um skip. Eu sempre vou confirmar antes de fazer um push para o remoto, antes de criar ou comentar num PR, numa issue ou alguma ação destrutiva. O meu comportamento com commits é nunca commitar a não ser que o usuário peça explicitamente, sempre criar novos commits ao invés de fazer amend, a não ser que o usuário peça, sempre preferir staging specific files e nunca fazer um amend depois que um pré-commit hook falhar. Então ele tem alguns guardrails para seguir ali boas práticas do Git. Como eu falei, vocês podem ir pedindo para ele fazer as coisas, vocês podem salvar isso em skills, vocês podem colocar no cloud.md do projeto de vocês, de como é que deve ser esse Git flow, etc. Principalmente Git flows de projetos, eu acho legal ter. E aí, vocês conseguem interagir com o projeto Git de vocês, usando Cloud Code também, inclusive usar o GitHub CLI é uma ótima para ele já criar os pull requests, para ele conseguir pegar os comentários da PR, para ele conseguir fechar issue e etc. A próxima dica é uma dica muito importante para quem estiver trabalhando em tarefas muito longas e às vezes tenha que parar no meio ou queira reutilizar o contexto de uma tarefa numa próxima tarefa, que é usar o comando context save. Ao fazer o comando context save, vocês salvam o contexto desse trabalho atual, né? Dessa sessão que vocês estão abertos aqui com o Cloud Code. Então, a gente consegue, fazer um context save e depois, em um outro terminal, né, numa nova sessão ali com o Claude, fazer um context restore. E aí a gente consegue restaurar, né, no caso, recuperar todo esse contexto. E como eu disse, isso é muito bom quando a gente tá fazendo uma tarefa longa e teve que parar por algum motivo, mas quer reaproveitar todo aquele contexto de pesquisa que a gente fez, de discussões que a gente teve com o Claude. Aqui ele tá salvando o contexto pra mim. E aí ele vai perguntar um nome, né, normalmente ele dá um nome pra esse contexto, ou ele pega automático, eu não me lembro. Mas outra dica que eu queria dar pra vocês também é o modo plan, que acabou que a gente não discutiu aqui. Mas o modo plan, eu acredito que vocês já conheçam, é um modo bem comum nessas ideias com a gente já. É um modo onde a gente vai mandar o modelo fazer um planejamento, né, das modificações dele antes dele começar a alterar. Então lembra aquelas alterações que a gente fez lá pra criar a página sobre mim? Acabou que ele nem detalhou muito o que ele ia fazer, né? Ele já começou a criar os arquivos e modificar. Quando a gente troca pro modo plan, que é só fazer aqui, /plan, entramos aqui no modo plan. Inclusive ele mostra aqui embaixo, que a gente tá no plan mode. Inclusive a gente consegue apertar Shift Tab pra tocar pro modo loop e Shift Tab de novo pra entrar no plan mode. Sempre quando a gente tá no plan mode, tudo que a gente pedir pro Claude aqui, basicamente ele vai montar um planinho de ação antes de executar. Ele vai te perguntar se tu concorda com aquele plano, se tu tem alguma sugestão, se tu quer modificar. E aí, só depois que tu aceitar o plano, ele começa as modificações de fato nos arquivos. Como eu disse, esse modo plan já é bem popular aí em vários outros agentes de código. Uma outra dica importante é o /model. Aqui, usando esse comando de /model, vocês conseguem escolher o modelo que vocês vão estar utilizando. Vocês podem usar o Sonnet, vocês podem usar o Opus ou o Haiku. O Haiku é o mais rápido, né, o modelo mais leve, digamos assim, para respostas rápidas. O Sonnet, ele é melhor para as tarefas do dia a dia e o Opus é o modelo ali com maior janela de contexto, é o mais pesadão para tarefas mais complexas, mas óbvio que gasta muito mais tokens. Eu confesso para vocês que pouquíssimas vezes eu troco pro Opus, tá? O Sonnet me atende super bem, mas sei
sei lá, quando vou ter uma tarefa muito complexa, que vai exigir bastante o modelo planejar, linkar coisas, consultar e tal, acho que é bacana ir pro Opus, tá? Até porque a janela de contexto é maior também, beleza? E aí, tô aqui no Sonnet, o que eu posso fazer também é mudar o effort do modelo. O effort é basicamente quanto esforço o modelo vai aplicar numa tarefa. E esse esforço basicamente mede a velocidade com que ele vai terminar uma tarefa e também a inteligência que ele vai usar pra resolver aquela tarefa que tu mandou pra ele. Quanto mais esforço, né, mais tokens gastos, mais tempo demorado, tá? Então, no esforço low, vai ser super rápido e ele vai dar a primeira resposta ali que parece a mais certa. Quando tá num high, ele já começa a pensar mais sobre as decisões que ele tá tomando, e quando tá num max, tipo, realmente vai demorar bastante, ele vai analisar tudo que der, vai explorar todas as possibilidades, vai fazer consultas, etc, antes de tomar as ações e tomar uma decisão. E vai gastar bastante token também. Basicamente, esses são os comandos que vocês precisam saber do Claude Code pra dia a dia. Claro que tem várias outras pequenas coisinhas que vocês podem aprender, né? Tanto comandos aqui nativos, quanto skills que vocês podem instalar, MCPs, subagents e worktrees, que eu nem entrei aqui no detalhe, mas esses aqui que eu apresentei já é o suficiente para vocês começarem a trabalhar com Claude Code hoje, e se vocês quiserem se aprofundar ainda mais na ferramenta, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo que eu recomendei, que é o de worktrees e subagents, que vai fazer com que vocês trabalhem com Claude Code de maneira super profissional. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal para os próximos conteúdos e te vejo na próxima. Tchau, tchau!